Estamos começando aqui mais uma lição da nossa escola dominical. Nós estamos aqui hoje na lição de número 5. Quem tem revista? 1, 2. Ok. Nós vamos começar aqui a nossa lição, até porque nós já estamos assim um pouquinho atrasados, e a nossa lição ela vai começar aqui no capítulo 6 de Isaías. Mas antes disso, nós vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé em nome de Jesus para a gente fazer uma oração, para a gente começar. Pastor Leonardo, se o senhor puder, ora para a gente em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus amado, agradecido seja o teu nome na noite desse dia. Abençoe, Senhor, agora esse estudo que nós vamos estudar, essa lição de número 5, mudanças para a maturidade. Vamos ter o evangelista Carlos Augusto em teus mãos, em teus cuidados. Pai querido, que o Senhor possa nos ensinar através do teu Espírito Santo, através da vida do teu ungido, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Isaías, capítulo 6. Aquele que não tem a revista, é Isaías capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Para quem não tem revista, Isaías capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Eu vou aqui pela revista, que começa assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, com a voz do que clamavam, a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificada, e o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O nosso texto áureo, ele diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Para que a igreja tenha mais ou menos uma ideia de quem era, né, o rei Uzias, porque Isaías, ele fala no ano que morreu o rei Uzias, né? O rei Uzias, ele foi um rei que foi proclamado rei aos 16 anos. Ele reinou por 52 anos. Só que o rei Uzias, muitas das vezes tem algo que começa com muita gente. Ele começa bem e de repente no decorrer da caminhada, próximo do final da tua caminhada, a gente acaba fazendo algo que desagrada a Deus. E o rei Uzias, ele era o rei, mas ele não podia entrar no templo
para poder fazer qualquer tipo de sacrifício. E ele acreditava que por ser rei, ele podia fazer isso. Então ele entrou no templo para sacrificar como forma de desobediência. Ele foi acometido pela lepra. E o rei Uzias, o restante da vida dele, ele foi acometido pela lepra. Então, ele foi um bom rei, reinou em Jerusalém por 52 anos, foi proclamado rei aos 16, mas teve essa falha no final da carreira dele, que fez com que a saúde dele fosse totalmente abalada devido à lepra. E aqui, para aqueles que têm a revista, a nossa palavra introdutória, eu vou só ler a palavra aqui para vocês. Esta lição destacará 3 mudanças fundamentais e essenciais que ocorreram na vida do profeta Isaías, cujo nome significa Salvação do Senhor. Conhecido como evangelista do Antigo Testamento, Isaías foi quem mais profetizou sobre o Messias e sobre a obra de redenção. As mudanças vivenciadas por esse grande homem geraram princípios extraordinários que, ao serem aplicados, fizeram dele, conforme alguns eruditos afirmam, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Isaías, para quem tem a oportunidade de ter o convívio aqui com a palavra, né, nós entendemos que Isaías, ele foi um profeta messiânico, mas uma das grandes profecias do profeta Isaías foi ele profetizar o nascimento, a vida e a crucificação de Jesus. E para que a gente também não perca muito tempo, a gente vai aqui no nosso tópico 1, mudanças de conhecimento. Isaías exerceu o seu ministério profético no tempo em que governaram o rei Uzias, Jotão e Acais e Ezequias. Foi no dia em que morreu o rei Uzias que Jeová revelou-se de maneira decisiva ao profeta messiânico. É aqui que eu queria dar uma ênfase sobre essa aula, que o título da nossa aula é Mudança para a Maturidade. Então, quem tiver com a Bíblia, acredito que todos, abram a Bíblia de vocês no livro de Efésios, no capítulo 4, no verso de 11 a 14. Quem encontrar, se puder ler, eu agradeço. Isso. Se puder ler, eu agradeço. E ele mesmo deu um para apóstolos, outro para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém. Na semana passada, o pastor Alain, ele ministrou a lição de número 4 e ela dizia etapas da maturidade de Eliseu. Nessa nossa lição, ela fala mudanças para a maturidade. Aqui nós entendemos que Isaías, ele era um profeta. E essa aula, a da semana passada estudando, e essa aula aqui, eu tive observando quando se fala mudança para uma maturidade. Falando com vocês sobre Isaías, nós vamos trabalhar o crescimento e a maturidade de Isaías.
Quando fala do corpo de Cristo, teve aqui num congresso de jovens, teve um menino que ele ministrando, ele perguntava assim: quem é você? Ele perguntava para a igreja: quem é você? E eu pergunto para a igreja hoje: quem somos nós? Eu sei que Isaías é profeta. E no reino de Deus, quem nós somos? Como é que eu posso mudar para ter maturidade? Como é que eu posso ter etapas de maturidade se eu não sei quem eu sou no reino de Cristo? Então, Efésios fala de que o Senhor escolheu um para pastor, um para profeta, presbítero, evangelista. E quem nós somos no reino de Deus? A pergunta que é feita hoje para a igreja é: quem tu és no reino de Deus? Porque é fácil eu amadurecer em cima de quê? De um ministério. Então, eu entendo que quem tem um ministério pastoral, Deus vai trabalhar com ele de uma maneira onde ele vai ter entendimento do ministério dele. A partir daí, ele passa a ter um crescimento dentro do ministério, dentro da onde que o Senhor o chamou. E o que a gente observa hoje, eu tive uma notícia há pouco tempo atrás, que um amigo de um ministério anterior de onde eu estava, ele se desviou. Ele já era presbítero e ele se desviou. E se pergunta para ele por que se desviou, ele não sabe. Então, essas situações não é que me traga preocupação. Porque no campo missionário, nós vivemos no reino de Cristo. Nós fazemos parte do reino porque nós estamos dentro de uma congregação Getsemane. Mas quando eu sei aonde que o Senhor me escolheu, aonde Ele quer trabalhar a minha vida, automaticamente eu tenho um começo, eu tenho um meio e de repente eu terei um fim. Aqui na nossa lição vai dizer assim, foi no ano em que morreu o rei Uzias que Jeová revelou-se de maneira decisiva ao profeta messiânico. Foi aqui que Isaías entendeu o chamado dele. Foi aí que Deus, no final, no verso 8, pergunta: a quem eu vou enviar? Então, Isaías fala: envia-me a mim. Gente, sacerdote nessa época era uma maravilha, né? Sacerdote comia churrasco quase todo dia, porque era sacrifício que levava dentro do templo. Agora, profeta, o negócio era difícil demais. Ser profeta nessa época era difícil. Eu vou chegar no final para que vocês tenham uma ideia. Isaías, todos sabem que ele foi cerrado ao meio, mas ele estava fugindo de um outro rei, entrou dentro de um cedro. E nesse cedro vieram cortar e ele estava ali dentro e ele foi cortado ao meio. Porque profeta nesse período era muito difícil. Então, nós vamos dar continuidade à nossa aula, mas eu queria deixar para a igreja hoje essa pergunta: quem nós somos no reino de Deus? De que maneira eu caminho no reino de Deus? Eu fui chamado para quê? Não pode haver confusão na nossa cabeça quando se trata do chamado de cada um dentro da congregação, dentro do reino. Se de repente o Senhor falou assim, você vai ser aquele cara que vai limpar a igreja, você vai ser aquele que vai servir o café, você vai ser aquele que vai limpar o banheiro, nós vamos exercer esse chamado da melhor maneira possível. Mas quando eu sei para o que me chamaram, tudo para mim fica mais fácil. Porque hoje no ministério de Cristo existe muita gente perdida, que não sabe o que fazer, não sabe nem o que está fazendo sentado no banco de uma igreja, porque não entende para que foi chamado. Então eu queria que essa nossa aula, para todos que estão presentes,
focasse isso na cabeça de vocês. Eu fui chamado para quê? Cristo não te tirou daquele lamaçal que nós vivíamos e nos trouxe para o seio, para o reino dele, para que nós não viéssemos a fazer nada. Ele chamou cada um de nós e cada um de nós temos um propósito. Então, vamos dar continuidade aqui. Tópico 1.1. A posição de Deus. Toda pessoa que deseja desenvolver-se, progredir e assim alcançar a maturidade, precisará de convicção pessoal, determinação e a visão correta sobre onde se encontra e qual nível deseja alcançar. Mais do que qualquer outra coisa, será necessário municiar-se da percepção correta sobre a posição ocupada pelo Senhor Deus dentro do seu processo de vida como um todo. Aqui também, no 1.2, eu vou dar uma corrida, no cenário 1.2, a santidade de Deus. No cenário dessa singular revelação de Deus ao profeta, vozes angelicais ecoaram no templo, procedente dos serafins, proclamando a santidade de Deus. Elas repetiam rentemente diante do Altíssimo: Santo, 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 o Senhor dos Exércitos. O ato de testemunhar, profetizar, pregar, ensinar ou desenvolver qualquer outra atividade pelo reino de Deus e em nome do Senhor é uma imensa e gratificante responsabilidade. Todos que o fazem anseiam por mudança e definitivamente precisam estar conscientes da santidade de Deus. Para que vocês tenham uma ideia do que é ser chamado para o ministério de Cristo e exercer uma função, para que vocês entendam um pouco do quanto é precioso isso, abram a Bíblia de vocês lá na epístola de 1 Pedro, no capítulo 1, e se alguém puder, ler para mim o verso 12, o 16 e o 19. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, o verso 12 e o 16 ao 19. Para que não fique nas minhas palavras. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, o versículo 12. Quem achou que puder ler, eu agradeço. Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Vou ficar só até aí. Na epístola de 1 Pedro, como a gente vê aqui no verso 12, os anjos, eles foram fazer um pedido direto ao Senhor para que eles nos evangelizassem. Isso é para que não fique nas minhas palavras, para que vocês vejam o que a palavra do Senhor fala quando se trata de um ministério, da importância do ministério. Eu não tenho que ser confuso dentro desse ministério, para que a gente possa caminhar com um pouco mais de tranquilidade. E mais, no nosso tópico 1.3, nós temos o poder ilimitado de Deus. O impacto que a visão do Senhor exerceu sobre a vida de Isaías foi extraordinário, abrangente e edificante. O profeta nunca mais foi o mesmo. A proclamação da santidade de Deus
proferida pelos serafins, manifestava o poder ilimitado do Senhor, balançando as colunas, as portas e toda a estrutura do templo. Deus então revelara a Isaías o seu grande poder, demonstrando-lhe que todas as coisas lhe são possíveis e que nada pode impedir o seu poder de agir. Ninguém deve duvidar do poder de Deus ou tentar limitá-lo. Se vocês puderem também, abram para mim aí em Hebreus, no capítulo 8, no verso de número 12, para que a gente possa entender um pouco do poder do Senhor. A gente nunca pode tentar limitar o poder do Senhor. E quem de repente conseguir encontrar, Hebreus, capítulo 8, no verso 12, se puder ler para mim, eu também agradeço. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Amém. Então, quando o Senhor nos chama, Ele também nos purifica. Quando Ele nos purifica, eu consigo me aproximar um pouco mais do Senhor e eu procuro fazer com que eu não limite o poder do Senhor. O que normalmente eu tenho observado e que eu tenho aprendido no decorrer da minha caminhada? Todos nós que vamos tomar uma decisão, quando eu tenho que tomar uma decisão, seja ela qual for, eu já sei qual a decisão que eu vou tomar. Mas muitas das vezes eu falo assim mesmo, eu vou orar para esperar Deus responder, para saber o que Ele vai me responder. Aí o cidadão vai lá, ora um dia, fica esperando, não veio nada. Ora o segundo dia, não veio nada. Ora o terceiro dia, não veio nada. Então aquela decisão que já estava no coração dele, ele vai tomar a decisão. Se der errado, ele bota na conta de Deus. Ele fala que orou e que Deus respondeu, e a partir daí ele toma a decisão que já estava no coração dele. E o que eu quero dizer para vocês? A gente está falando sobre limitar o poder de Deus. Eu não tenho que limitar o poder de Deus. Quando eu cometo esse ato, eu automaticamente já sei o que eu vou fazer. Então eu faço o quê? Eu jogo a responsabilidade para Deus, dizendo para Ele o seguinte, se deu certo foi você, se não foi, então foi você que fez. Então, eu nunca posso limitar o poder de Deus em relação às minhas atitudes ou a atitude que eu preciso tomar em relação a qualquer decisão que eu tenha também que tomar. Então eu não preciso ficar limitando o poder de Deus. E com isso, a gente vai falar também, no tópico 2, de uma chamada mudança de comportamento. Isso aqui é muito interessante. Aí eu vou ler aqui na nossa revista, no tópico 2, mudança de comportamento. Na Bíblia, há muitos relatos de pessoas que viram o Senhor. Aí nós temos aqui Gênesis, Êxodo. Em todos esses exemplos, um ponto em comum pode ser ressaltado. Houve mudança. No 2.1, Isaías olhou para dentro de si mesmo. Na experiência poderosa vivida por Isaías, ele teve 3 visões. A visão do alto, quando ele vê o Senhor. A visão de dentro, introspectiva, quando ele vê a si mesmo. E a visão de fora, quando ele vê os campos missionários. Diante da potente e brilhante luz do Senhor,
e envolvido completamente pela presença santa de Deus, Isaías enxerga a sua condição espiritual e grita: ai de mim! Os pecados cometidos por Isaías eram numerosos e profundos, mas Deus estava pronto para perdoá-lo, arrancando sua iniquidade com uma brasa viva tirada do altar. Quando eu tenho uma certeza do meu chamado, parece que tem situações que para alguns é completamente diferente daquilo que você vê. Por exemplo, há muito tempo atrás eu falava com a minha esposa sobre o meu chamado evangelístico. E eu sempre dizia para ela: olha, até hoje homem nenhum me ungiu, mas eu tenho certeza do meu chamado. Até que eu tive a felicidade, de ser ungido no domingo passado. Mas parece que o nosso DNA ele muda. Você, quando olha alguém cometendo um ato falho, é impressionante que dificilmente você vai dizer para o camarada que você está disposto a condenar. Você sempre, quando olha para a pessoa que ela comete um ato falho, você sempre fica procurando um motivo para tentar descobrir por que aquela pessoa errou. E às vezes, quando você olha para aquilo, você fala: meu Deus, o que acontece comigo? Era mais fácil dizer que o cara errou e acabou. Mas parece que quando você tem certeza do teu chamado, o teu DNA, a forma de você ver certas coisas, elas mudam. Então, quando a forma que você vê as coisas, quando você tem certeza do teu chamado, automaticamente você vai passando por esse processo de purificação. Isaías aqui, quando ele entendeu o chamado, quando ele entendeu a responsabilidade, quando ele entendeu para onde ele ia, ele fez uma coisa: ele olhou para dentro dele e falou: eu não tenho condição. O meu pecado, ele é muito grande e eu não consigo ir adiante. Então o Senhor, com a sua infinita misericórdia, aqui ele pegou o anjo, pegou aquela brasa tenaz e foi e colocou na boca de Isaías, dizendo que os pecados dele estavam purificados. Mas ele entendeu o tamanho, porque aqui ele vai dizer assim, o Senhor, a visão de dentro, introspectivo. Eu estou vendo quem eu sou. Esse é o primeiro ponto. Quando ele vê a si mesmo, e a visão de fora, quando ele vê os campos missionários. Então, quando ele olha para dentro de si, ele fala: poxa, eu não tenho condição de fazer isso que eu estou vendo. O campo é grande demais, não há possibilidade. E o meu pecado é muito grande, eu não tenho como. A partir dali, o Senhor veio e purificou os seus pecados. Na nossa vida prática, porque, gente, o que eu entendo de escola dominical? Eu entendo que aqui é uma escola. Eu tenho que tentar trazer o conteúdo de uma lição para os dias de hoje, para a nossa vida. Pegar esse contexto de Isaías, nós poderíamos pegar, porque o nosso tempo hoje é curto, e eu poderia pegar, falar para vocês da profundidade de quem era Isaías, mas eu não sei se para vocês, para aquilo que vocês têm como ministério, eu não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim. Então eu pego a experiência de Isaías e trago ela para os nossos dias, para que eu entenda o seguinte: da mesma maneira que Isaías foi chamado a ser um profeta, eu tenho um exemplo de crescimento, o pastor Alain. Quando o pastor Alain foi consagrado a pastor, acho que a cabeça dele deve ter dado um nó. Quando ele olhou para as condições dele e falou: poxa, peraí, para mim não dá. Mas automaticamente
Esse era o chamado dele. E a partir do momento que ele foi ungido, ele tinha certeza do chamado. E aí ele veio num processo de crescimento. Ninguém está dizendo aqui que até o presente momento a vida dele tem sido fácil. Porque você ser líder de uma juventude, ainda mais nos dias de hoje, é muito difícil, extremamente difícil. Quando você tem uma família à sua volta que você também precisa cuidar, você administrar tudo isso dentro de um propósito, dentro de um chamado que você tem, é difícil administrar. Mas quando você tem certeza do chamado, Cristo vem com você. E ele abre porta onde não tem porta. Então, nesse pouco tempo que nós temos de aula aqui, eu espero que em nome de Jesus, para aqueles que estão, aqueles que vão assistir essa aula, comece a buscar aonde o Senhor quer usar cada um de vocês. Qual é o ministério de vocês? Não pode haver essa confusão. Praticamente nós já estamos em 2025. Não sei quando o Senhor chamou cada um de vocês. Não tenho ideia de quando Ele chamou vocês. Mas vocês precisam ter essa convicção. Senhor, aonde Tu quer me usar? Senhor, qual o meu ministério? Para que não haja confusão. Para que determinadas coisas para vocês, elas se abram e vocês tenham um pouco mais de facilidade dentro do ministério de Cristo. E aqui, no 2.2, a maneira como Deus trata os pecados. Deus sempre desejou mostrar aos seus filhos o mal que o pecado pode lhe causar. E ao lidar com os pecados dos homens, ele sempre teve urgência. Na visão do profeta messiânico, o serafim voou rapidamente até o altar de Deus, trazendo de lá uma brasa viva para tocar em seus lábios e declarando: eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificada o teu pecado. A atitude de tirar o pecado de Isaías foi como se Deus declarasse: você não tem mais culpa, você foi purificado, você mudou, seu passado ficou para trás. Hoje estou dando presentes e dádivas maravilhosas a você. Gente, quando que isso acontece com a gente? Quando que nós tratamos dos nossos pecados? É quando eu olho para Jesus e faço o quê? Desço as águas. Quando o Senhor me alcançou, e naquele momento que eu aceito a Cristo, naquele momento eu estou dizendo para Ele o seguinte: divide comigo esse fardo, divide comigo esse peso. E nesse momento que eu desço as águas, e que eu queria também ver isso com vocês, quem puder, abra a Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 1 também. Aí quer encontrar, lê para mim o verso de 8 a 10. Primeira epístola de João, capítulo 1. Aí lê para mim de 8 a 10, quem puder eu agradeço. Se dissermos que não temos pecado, enganamos nós mesmos, não a verdade em nós. E se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O 10 também? Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Que
Quer coisa mais interessante do que essa? Essa forma que o Senhor quer que nós venhamos tratar os nossos pecados. Quais uma das armas que o meu adversário ele sempre usa quando eu cometo um ato falho, quando vocês cometem um ato falho? Ele coloca um peso sobre nós dizendo, ó, tá vendo aí? Você também não presta, você é ruim. E a partir daí, quando eu aceito aquele jugo do meu adversário, a minha tendência é a cada tempo ir me afastando das coisas de Deus. Então, aqui, Deus ele fala assim, ó, na epístola, se dissermos que não temos pecado, enganamos e a nós mesmos, não há verdade em nós. E ele fala aqui, ó, nós precisamos confessar o nosso pecado. Pô, você tem que confessar o seu pecado para o pastor, para o vizinho do lado, para a sua amiga. Isso fica ao critério de cada um. Mas estudando um pouco sobre isso, vendo essa questão de pecado, já teve até pastores, né? Alguns que viviam no mundo de uma pornografia. Teve muitos que se libertaram da pornografia quando ele confessou o seu pecado para um outro pastor. Ele confessou, chegou num outro pastor amigo e falou, olha, a minha situação é essa. Então nós não temos que deixar que o meu adversário venha dizer aquilo que eu tenho ou não fazer em relação ao pecado. Nós somos pecadores arrependidos, mas ninguém está querendo dizer que eu não vou sair daqui, que eu não vou pecar. Paulo, nas cartas que ele faz às igrejas de Coríntio, em todo o tempo ele usa essa palavra, aos santos. Paulo estava falando que os santos era todo aquele pessoal que fazia parte da congregação, somos nós. Nós somos esses santos que Paulo fala nas cartas dele aos Coríntios. Então, quando eu aceito ao Senhor, eu estou num processo de santificação. Eu vou pecar daqui a pouquinho. Você foi mal, me ajuda aí. Mas isso com seriedade, com responsabilidade e nunca dizendo que nós não temos pecado. Então, uma das coisas que o Senhor nos ensina é que nós precisamos confessar os nossos pecados para que nós possamos caminhar. Ninguém é melhor nem pior do que ninguém. O teu pecado não é maior nem menor do que o meu, mas ele de alguma forma ele pode te parar. E aqui a gente, meu Deus, falta 10 minutos. No 2.3 o comportamento de alguém que viu a Deus. Ver a Deus, como Isaías, é uma experiência singular e poderosa, capaz de mudar a vida e o comportamento de qualquer pessoa. E quem reconhece que Jesus Cristo é o Salvador e o Senhor, sente prazer em andar como Ele andou. Jesus andou fazendo bem, honrando o Pai e glorificando a Deus, consolando os tristes, perdoando os pecadores, curando as pessoas enfermas e falando a verdade. No tópico 3, mudança de vontade. Após ter sido tocado nos lábios, Isaías sentiu que o peso do pecado, da iniquidade e da culpa fora dissipado em seu coração, dando lugar à paz e ao descanso, e as mudanças ocorridas na vontade de Isaías levaram à maturidade. O que me faz vir
ao templo, o que me faz vir à igreja no decorrer da semana e no decorrer de cada culto? O que me faz vir aqui? E por que eu venho aqui? Eu venho aqui buscar saber se meu amigo está bem ou se ele veio. Eu venho aqui para saber se foi feita uma obra nova na igreja, o porquê que eu venho para a casa de Deus. A casa de Deus, ela precisa ter um foco e um intuito. Nós estamos aqui para adorar. O templo, ele tem que ser um lugar de adoração. O templo, ele não pode ser aquele lugar que eu venho buscar para ouvir uma revelação. Também pode ser, de repente, aqui o Senhor tem tanto vaso aqui que ele pode usar, né? Tanto vaso. Mas o meu foco não pode ser esse. O meu foco para vir para a casa do Senhor tem que ser com o intuito de adorá-lo. A partir daí, ele faz aquilo que ele achar melhor quando eu estiver sentado nesse banco. Mas de repente eu não posso usar a igreja ou usar o templo para de repente satisfazer uma necessidade que eu tenho. O templo não foi feito para isso, a minha necessidade é de adorar. Porque quando a Bíblia vai dizer para que nós venhamos buscar Ele em primeiro lugar, que as outras coisas serão nos acrescentadas, é com esse intuito. Eu passei mais uma semana, Cristo me permitiu acordar todos os dias, né? Outro lugar que eu aprendi aqui, né, também, num culto, que a pastora, eu não sei, ela falou que quando a gente dorme, a gente morre. E é verdade, né? Dormiu, apaguei. Se ali o Senhor quiser me recolher, fui. Então é Ele que me permite abrir os olhos todos os dias, né? Que se for parar para analisar quando eu estou cansadão, que eu deito, que eu vou dormir, eu morri. Literalmente. Só não paro de respirar. Mas já era, a casa, ainda mais eu, a casa pode cair na cabeça que eu vou estar dormindo. Que eu falo que eu deito na cama, eu quero dormir. Então eu aprendi aqui também, quando dorme, a gente morre. É o Senhor que permite que a gente morra. Então, por esse motivo, se eu estou aqui, é para dar glórias a Ele. Então vamos nós aqui, conhecendo a Deus e a sua vontade. Conhecer a Deus é uma exigência primordial para todas as pessoas que querem crescer e amadurecer. Como, porém, alguém pode conhecer... Aí aqui tem um ponto de interrogação, né? Como, porém, alguém pode conhecer a Deus? Aí ele vai dizer aqui, ó, existem 3 instrumentos da revelação de Deus. 1, a natureza revela as obras de Deus. 2, Jesus Cristo revela a pessoa de Deus. 3, a Bíblia revela a vontade de Deus. Eu vou ficar aqui nesse, que eu não vou ler o restante, vai ser rapidinho. O primeiro, como é que eu posso olhar, ainda mais no lugar onde que a gente mora, né? Como é que eu posso olhar essas montanhas, árvore, fruta? E como é que eu não vejo Deus nesse negócio? A natureza, ela foi criada por Ele. Então, quando eu olho para a natureza, olho para a árvore, olho para a fruta, olho para tanta coisa, eu estou vendo Deus. E aí, no 2, né? Jesus Cristo revela a pessoa de Deus. Daí eu já saio de Deus Pai e vou para o Deus Filho. Jesus, quando foi crucificado numa cruz, quando Ele foi crucificado em prol dos meus pecados, ali Ele se mostra para mim como o quê? Como Jesus Cristo. Foi Ele que me libertou. E no 3, a Bíblia
Bíblia revela a vontade de Deus, é isso aqui, ó. É palavra. Quando eu leio, quando eu tenho contato com a palavra de Deus, automaticamente eu vou entender o que o Senhor quer para cada um de nós ou para mim mesmo. E aqui, ó, logo o homem pode conhecer a Deus pelas coisas que ele criou, pela natureza, pela maneira maravilhosa como tudo funciona na terra. Os homens também podem conhecê-lo por intermédio de Cristo, de seus ensinos, de seu modo de viver e de amar. E por último, o homem pode conhecer a Deus por meio da sua palavra. Eu posso até me estender um pouquinho mais, porque a gente, na hora que começou, era mais ou menos 6:10. Então, se eu andar só mais um pouquinho, por cada hora que a gente começou. Então aqui vamos lá, 3.2, a vontade divina e a vontade humana. Nas passagens bíblicas de Lucas, Marcos e Mateus, é verificável que na condição de homem, Jesus clamou ao Pai com lágrimas, angústia e aflição, por uma saída que o pudesse livrar da morte. A vontade de Deus triunfou, possibilitando a todos o direito legal e a oportunidade maravilhosa de serem salvos. Assim como o Senhor Jesus rendeu-se à vontade perfeita de Deus, todos que desejam viver a vida com qualidade eterna dada por Ele, devem submeter-se à sua vontade, também que é sempre boa, perfeita e agradável. Aqui nós tivemos Marcos, Mateus e Lucas. Eu tenho Mateus, que escreveu para os judeus. Eu tenho Marcos, que escreveu aos romanos. Eu tenho Lucas, que escreveu aos gentios. Quando Deus fala a vontade mudar, aí a gente vem aqui, ó. Quando ele fala que a vontade divina e a vontade humana, eu tenho a vontade divina, que vai ser a mesma para todos. O Senhor morreu e foi crucificado. Agora, a vontade humana, para que vocês tenham uma ideia, quando Cristo pega cada um dos apóstolos, ele vai falar para cada povo diferente. Mateus fala para um povo judeu, com a linguagem que os judeus poderiam entender. Marcos fala para... Ele não fala diretamente aos romanos, ele fala para pessoas que viviam em Roma. E Lucas, ele já começa a escrever para nós uma nova linguagem, uma forma que nós venhamos entender. Então a gente tem a vontade divina, que vai ser a mesma, mas muitas das vezes a vontade humana é completamente diferente dessa vontade divina. Tanto é que são povos e povos diferentes. Mas o reino de Deus é extenso, ele é muito grande. A vontade, aqui 3.3, a vontade mudada de Isaías. A poderosa voz do Senhor ecoou no santuário. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ao ouvir a palavra do Senhor, depois de tudo que vira e sentira, o profeta não teve dúvidas. Completamente mudado, santificado, ungido e autorizado, Isaías, cheio do Espírito de Deus, voluntariamente se apresenta, declarando em voz alta: eis-me aqui. O próprio Deus havia chamado, santificado e mudado Isaías. Agora o profeta estava maduro e pronto para fazer a vontade do Senhor, por onde ele os enviasse. Mudanças extraordinárias tornaram Isaías maduro para o ministério profético, e Deus ainda procura corações dispostos a serem transformados e usados dentro de sua vontade e propósito eterno. A nossa conclusão: de acordo com o pastor Russell Shedd, de saudosa memória, Isaías teve uma visão da glória de Cristo.
antes de sua encarnação, ou seja, o profeta experimentou uma epifania do Cristo antes dele tornar-se um homem. Esta visão transformou sua vida em todas as dimensões. Aos que desejam ardentemente alcançar a verdadeira maturidade espiritual, é preciso atentar para as revelações de Cristo na existência de vida e principalmente nas Escrituras, como ele mesmo declarou: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A pergunta: a quem enviarei? Que o povo de Deus individualmente responda: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, para que a gente possa terminar a nossa aula, a gente até terminou ela legal, quando o Senhor fizer essa pergunta para cada um de vocês: a quem enviarei? Que vocês tenham certeza do chamado de cada um, que vocês tenham certeza do ministério de vocês. Por quê? Quando eu pego qualquer profissional, seja ele pedreiro, pintor, mecânico, o camarada, ele tem o dom, né? Tanta gente você manda ele exercer uma função que ele não sabe e não tem nem dom para aquilo, ele faz tudo errado. Agora tem pessoas que você pede para fazer um muro, uma pintura, o cara tem dom para aquilo. E quando você tem esse dom, a tendência é que o tempo vá se passando e você vá melhorando, porque aquilo te chamou a atenção, aquilo de alguma forma completa você de algum jeito. Então creio eu que no ministério de Cristo ele não vai chamar nenhum de nós, seja para qualquer ministério, que ele não entenda que aquele é teu verdadeiro chamado. Tá? Que nós possamos ficar com essa aula com esse intuito de que eu preciso ter certeza do meu chamado. Tá? Ficamos todos de pé só para a gente orar, para a gente terminar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, porque o Senhor se fez presente nessa tarde para com a tua igreja e para com essa lição. Que o Senhor, através da tua misericórdia e graça, Senhor, possa retirar de cada um de nós cada dúvida que nós ainda tenhamos em relação ao nosso ministério e onde o Senhor quer nos usar. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor fique e continue conosco nesse culto que daqui a pouco estará começando. Que o Senhor possa se fazer presente aqui neste lugar e que o Senhor continue, em nome de Jesus, a cuidar de nós. Te damos graça em nome de Jesus e a nossa escola por hoje está encerrada. Amém.